E aí galera, beleza? Aqui é o Sam. Hoje eu vou compartilhar a primeira dica de uma ideia aí que eu venho há tempo querendo fazer. Vue.js com Laravel, né? Algumas formas de abordar isso. Tenho um agradecimento aí ao Caio Zambonato. O Caio, ele me emprestou o microfone dele, é um B1800. É por isso que vocês estão escutando minha voz lindamente aí. E como uma forma de teste, né? Eu tô colocando em prática o primeiro vídeo, então, de dicas rápidas. Essa é a ideia principal. Em que, conforme vai surgindo algumas coisas no meu dia a dia, eu vou fazer algum vídeo ou outro e vou postar aqui, dando dica de alguma coisa, né? Então não espere que seja aulas completas, mas sim algumas coisas que você não encontra tão facilmente na internet, talvez. Por que eu escolhi esse tema do Vue.js com Laravel? Porque, para mim, tem essas duas formas principais de implementar ele. Seria o Laravel mesmo gerenciando as rotas, ou então o Vue Router gerenciando as rotas. Existe uma diferença monstruosa na implementação de ambos, e é isso que a gente vai ver mais pra frente. Bom, resumidamente, rotas com Laravel. Primeiro item ali, componentes Vue dentro de componentes Blade. Basicamente você vai ter um componente Blade, que vai fazer parte das tuas rotas do Laravel. Vai ser chamado por um controller ou diretamente ali na parte de rotas do Laravel. E dentro desse componente Blade você vai ter o teu componente Vue que você quer utilizar a reatividade dele, certo? A implementação é muito mais fácil, ela é de fácil implementação porque basicamente é o estado natural da coisa. Quando você gera o scaffolding do Laravel com o Vue, ele já traz isso pronto para ti, então é só você utilizar. Os dados são enviados ao componente, aqui faltou eu colocar aqui, Vue, mediante props. Então você vai ter uma variável que vai vir do controller para o Blade e você vai encaminhar essa variável para dentro do teu componente Vue através de uma prop. Essa abordagem não é uma SPA, então você vai ter carregamento de página toda vez que você mudar um link, clicar em algum link, fazer alguma requisição. Enfim, você só vai se beneficiar da reatividade do componente, mas não de um SPA. Agora abordando um pouco as rotas com o Vue Router. A implementação é ligeiramente mais complexa, porque você vai ter que modificar algumas coisas, você vai ter que fazer alguns ajustes. Os dados são recuperados através de requisições HTTP, utilizando o Axios. E dessa forma você está fazendo um SPA. Então o comportamento do Blade, o comportamento dos componentes, a forma como tudo vai funcionar, ele é bem diferente. Basicamente você vai ter um único componente Blade, um único componente pai, digamos, do Vue, e dentro disso você vai chamar o Router Vue e ali, a partir dali, vai ser ele que vai comandar a parada toda. Sem mais delongas, vamos para o código, né? Talkship, show me the code. Beleza, estou aqui na minha área de trabalho. Vou abrir aqui meu terminal, eu já tenho aqui minha pastinha Projects Laravel. Vou fazer o seguinte, ó. Um Laravel new to do este, certo? Ele vai craftar minha aplicação. Beleza. Dá um clear aqui. Basicamente eu vou entrar dentro dela. Agora aqui eu vou abrir a documentação do Laravel, certo? Para vocês me acompanharem. Versão 6, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar uma ligeiramente aumentada aqui. Front-end scaffolding. Você vai ter que instalar esse carinha aqui. Então composer require laravel /ui menos dev. Ok. Após a instalação, aqui você vai ter logo abaixo, né, qual tipo de scaffolding você pretende utilizar. A gente vai rodar então basicamente esse cara aqui, ó. Então, PHP Artisan UI Vue. Aqui ele vai dar uma mensagem então que o meu scaffolding já foi instalado com sucesso. Antes de eu abrir essa pasta, vamos fazer a mesma coisa, só que porém com a versão 5.8, porque tem diferença, beleza? Então aqui, vamos aqui, Getting Start, Installation, vou mudar aqui para 5.8, vamos copiar o comandinho ali, porque a gente é vadio, né? Copiar esse cara aqui, esse aqui vai ser o blog mesmo, então não vou alterar o nome dele para to-do list que nem eu fiz antes. Beleza, a aplicação 5.8 já foi criada. Vamos entrar no blog então. E aqui basicamente não precisa instalar nada, certo? É só fazer um artisan
preset view. No caso aqui é PHP, certo? Eu digito artisan direto porque eu tenho alias para isso. E ele vai dar a mesma mensagem. O 6.0 ele exige um step a mais, que é você instalar através do Composer o pacote UI do Laravel. Beleza. Vamos voltar para o 6.0 lá. Pegar o to-do list. Vamos abrir a pasta dele então e dar uma olhadinha no código. Aqui minha arquitetura normal do Laravel. Routes. Eu tenho minha view welcome. Resources view welcome. E aqui eu tenho um componente de exemplo e o meu app.js, certo? Antes disso eu vou fazer uma parada aqui, que é o seguinte: wallet link, wallet secure. Beleza. Isso pode ser uma dica para uma outra aula, certo? Mas basicamente aqui, se eu abrir isso, vai ter minha aplicação Laravel. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui inteiro, vou apagar HTML5, botar aqui Vue.js, script vai ser js barra app.js, aqui eu vou ter uma div app. É só eu chamar este componente ali dentro e tudo vai funcionar maravilhosamente, certo? Então aqui dentro, colo ele e dou um tab. Aliás, agora sim. Se eu vir aqui, desculpa, tem que fazer mais um step. Yarn watch, caso a gente queira yarn install yarn watch. Beleza, buildou. Se eu vim aqui atualizar, esse é um componente view. Cara, basicamente é isso. Como falei pra vocês, já vem pronto. É só você chamar o componente ali dentro. Aqui no app tem também esses comandos já comentados aqui, que você pode descomentar ele. E ele basicamente já vai carregar os componentes para ti automaticamente. Então, supondo que eu tenho outro componente aqui, about, certo? Aqui dentro eu queria chamar ele como about. Caramba, meu amigo. Eu acho que isso não funciona. Vamos fazer assim então. Testing component. Ele vai carregar automaticamente. E aqui vai ser o testing component about. Então, cara, é muito simples. Basicamente as rotas você vai gerenciar aqui pelo router. Eu poderia cadastrar uma outra rota aqui, além dessa, que vai me retornar um outro blade, por exemplo, about blade. Lembrando que aqui eu estou usando isso, mas o blade tem toda uma estruturação em que você pode fragmentar passos e estender layouts, beleza? Aqui eu não vou fazer isso porque não é a ideia. Vamos tirar o exemplo aqui. E aqui vamos tirar o testing. Em tese. Agora eu tenho duas rotas. Então se eu carregar a primeira vai ser o meu example component. E se eu carregar a segunda vai ser o about. Simples e útil. Se eu quiser passar um dado para isso, vai ser a moda Laravel, certo? Aí, beleza. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é definir o message. Isso é uma prop. E lá no meu componente de testing
Eu vou ter uma prop com meu Hello World. Logicamente vai dar erro, porque eu não preciso disso. Aí, funcionou. Então é isso. Basicamente você recebe do controller alguma coisa através de uma variável e você encaminha através de uma prop, beleza? Não tem muito mistério. Bora ver agora o segundo exemplo, que é um pouco mais complexo. Se eu quiser transformar este cara, isso que eu fiz aqui, em um SPA, como que eu faço? Beleza, vamos pegar lá nosso outro projeto, que é em 5.8. Yarn install, yarn watch. Quando estiver rodando em yarn install e yarn watch, a gente vai dando uma conferida aqui no que a gente precisa mudar, beleza? Basicamente a estrutura é a mesma, então tem o componente, tem minha rota aqui, tem meu router, meus routers aqui. Essa rota aqui ela vai ser ligeiramente diferente, certo? Vou ter que modificar ela para que ela possa receber, ela receba um wildcard. Então o que vai ser isso? Eu vou colocar aqui um N, beleza? Então qualquer coisa que eu passar na rota, ele vai rodar para essa função. Já aqui, vou fazer um return index, que vai ser o nome do meu blade. E aqui, eu vou passar uma outra propriedade. Aonde N é igual a qualquer coisa. Beleza? Aliás, aqui é ponto qualquer coisa. Essa função ela pode vir do controller, beleza? Então aqui eu posso passar só o controller em si. Agora eu preciso ter o meu index. Index.blade. Isso é o nome que você quiser dar, não precisa ser index. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Então HTML5. Botar Vue.js Vue router. Aqui eu vou ter a minha div app. Aqui eu vou ter o meu script. Caramba. Beleza, que é que eu estou apontando para esse cara aqui. E aqui dentro, bom, aqui dentro eu vou deixar para depois. Vamos lá então. Na minha raiz do meu JS eu vou criar um novo componente, ele vai se chamar app.view. O app.view, vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever isso, eu vou chamar o router view. Desculpa, é view, assim. Vamos dar um name para ele. App component, certo? Agora o que acontece aqui? Vamos abrir um terminal rapidão, fazer assim, ó, yarn install view router. Caramba, que mistura. Add, desculpa. Ok. Agora eu tenho o Vue Router instalado e disponível pelo Node Modules, certo? No meu app, vou fazer o seguinte. Import Vue from Vue. Import Vue Router from Vue Router. Vue.use Vue Router. Window.view é a mesma coisa que view. Não sei se precisa, certo? Não vou abordar isso agora, mas vou deixar aí. Conch routes.
Eu vou abrir um array e aqui eu vou definir exatamente as rotas que eu quero. Então eu vou ter uma rota, e lembrando que isso aqui já viu o router, certo? Não tem a ver com o Laravel em si. O component vou fazer o seguinte, eu vou importar ele direto usando o import /components, e aqui nós vamos ter o about.view, aliás, index.view. Copiar esse cara, vou colar aqui embaixo. Esse cara aqui vai ser o about, ele vai carregar about.view. Então em tese eu tenho duas rotas, certo? Deu um erro lá em cima, não tem problema. Router igual new view router routes. Então, em tese, esse cara aqui ele pode estar aqui dentro, beleza? Dessa forma assim. Mas a gente está chamando ele direto, então o JavaScript faz isso aqui para mim. Por isso que é apenas o routes. Aqui embaixo eu vou chamar ele assim, routes. Tá dando um erro na real. Eu já vou ver o que que é. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou registrar meu componente principal. Vou chamar ele de P de personal app, mas pode ser o nome que você quiser. App.view. Vamos entender o que que é esse erro que ele está dando aqui na compilação então. Ele não pode importar, logicamente, porque esses componentes ainda não existem. Template down about, copiar e colar, renomear ele para index, que eu vou chamar de index. Voltando aqui, tá vendo que eu tenho o router aqui, vamos voltar lá no meu index.blade. Como eu registrei no app.js esse componente principal aqui, eu vou chamar ele aqui dentro, certo? Aliás, dentro do Blade. Então aqui vai ser p-app. Isso. Vamos ver se ele compilou. Compilou certo. Então vamos aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. No valid link. Valid secure. Vamos alterar aqui para blog. Ele deve ter dado algum erro aqui na real. Vamos ver o que que é. Em app.view. Ok. Acho que eu sei o que que é. Aqui embaixo é router. Beleza. Funcionou. Tem meu index. Tem meu about. E quem está gerenciando isso agora é o meu view router. Certo? Passar alguma coisa aqui. Não vai funcionar. Porque na real não existe essa rota. Eu tenho que tratar ela dentro do view router. E é isso aí, pessoal. Vocês têm funcionando uma SPA com Laravel. Valeu e até a próxima.